A Furiosa tava mansinha, mansinha. Passei 10 minutos pensando nisso. Gente, eu queria ter feito esse vídeo pra vocês na semana passada, mas eu achei que não ia render um vídeo de 10, 15 minutos sobre o assunto, acabei deixando passar. Mas, dia após dia, eu continuo vendo manchete sobre isso em todos os jornais gringos que eu acesso. Porque Furiosa flopou. No finalzinho de maio foi lançado nos cinemas o filme Furiosa, uma saga Mad Max, uma das produções mais esperadas do ano e uma das grandes promessas de bilheteria para esse verão americano. O hype do filme tá no sucesso da franquia Mad Max, na aclamação do antecessor Mad Max Estrada da Fúria, que levou 6 Oscars para casa, e claro, no elenco protagonista. Furiosa era um prato cheio pro público, mas parece que a galera não tava a fim de comer. O quinto filme da saga não teve uma bilheteria boa, pelo contrário, bateu o recorde de pior bilheteria em quase 30 anos e ainda colocou todo o futuro da franquia Mad Max em risco. O que diabos aconteceu? A galera tá falando até que o flop de Furiosa é o fim do cinema. É uma discussão muito complexa e eu vou tentar trazer tudo pra você. Só deixa eu me apresentar primeiro, caso você seja novo por aqui. Olá, muito prazer, bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Fefo Caires e esse é o Fefo Verso. Aqui a gente fala sobre Hollywood, filmes, séries, fofocas, tretas, muita coisa. Então se inscreve aí pra não perder nada e se você puder me seguir nas redes sociais eu vou ficar muito feliz. Eu sou @FefoCaires em todos os lugares. Como vocês já devem saber, essa saga do George Miller é conhecida por se passar em um cenário pós-apocalíptico e por ter muita cena de ação, com corrida, carro explodindo, areia. Ela foi um estouro nos anos 80 e retornou agora em 2015 com Mad Max Estrada da Fúria. Enquanto escreviam um filme de 2015, os roteiristas já tiveram ideia para mais 2 longas e aí começaram a produzir Furiosa e mais um chamado The Wasteland. Depois de alguns anos de espera, quase 10, agora em 2024 veio Furiosa, um filme que serve como prequel, ou seja, ele se passa antes da história principal e que foca na personagem da Furiosa, interpretada pela Anya Taylor-Joy. O longa estreou no dia 23 de maio e essa é uma data estratégica porque pega o feriado do Memorial Day, que é celebrado sempre no final de maio lá nos Estados Unidos para homenagear os militares que morreram em combate. Lá nos Estados Unidos, isso de lançar filme em feriado é uma coisa muito forte. Então existem os filmes de Memorial Day, que sempre saem nesse mesmo feriado, existem os filmes de Thanksgiving, que sempre saem no feriado de Ação de Graças. Inclusive, Wicked vai ser um filme de Thanksgiving. E eu não preciso te explicar a lógica de lançar um filme em feriado, né? O Memorial Day acontece na segunda-feira, então pensa que o filme vai ter quinta, sexta, sábado, domingo e segunda para fazer bilheteria. Então, o Memorial Day é um período famoso nos Estados Unidos porque rende bilheteria alta. Só para você ter ideia do que a gente tá falando aqui, no ano passado a gente teve o live action de A Pequena Sereia estreando com 118 milhões de dólares. Em 2022, Top Gun Maverick, com 160 milhões. Em 2021, Um Lugar Silencioso Parte 2, com 57 milhões. E aqui a gente entende a bilheteria um pouco menor, porque era um cenário ainda de pandemia, tanto é que em 2020 não temos dados. Em 2019, Aladdin, com 116 milhões. Em 2018, Han Solo, Uma História Star Wars, com 103 milhões. Deu pra entender que feriado de Memorial Day, bilheteria alta. A expectativa é essa, até porque o verão norte-americano tá começando e existe isso de summer movies. Gente, Furiosa tinha tudo pra dar certo. As estimativas eram de que o filme, que contou com um orçamento de 168 milhões de dólares, diga-se de passagem o filme mais caro já feito pela Austrália, teria uma bilheteria no primeiro final de semana de mais ou menos 45 milhões de dólares. Na hora do vamos ver, não foi isso que aconteceu e Furiosa, uma saga Mad Max, estreou com apenas 32 milhões de dólares em pleno Memorial Day. Isso por si só já acende um alerta vermelho em todo mundo, mas ainda tem como piorar. No final de semana de estreia, Furiosa ficou por pouco na frente do novo filme do Garfield Fora de Casa, mas na semana seguinte, Furiosa já estava perdendo para Garfield e ainda empatando com Amigos Imaginários, o novo filme estrelado pelo Ryan Reynolds. Furiosa sustentou o primeiro lugar na bilheteria por pouco e por tempo relâmpago. E mesmo assim, com só 32 milhões. Como se não bastasse isso, os jornalistas ainda estão dizendo que esse Memorial Day no cinema americano teve o pior desempenho em quase 30 anos. Desde que Gasparzinho foi lançado em 95, a gente não tinha um Memorial Day
tão fraco assim. E essa recepção do filme é muito curiosa, porque ele foi aclamado pela crítica. A produção tá com 90% de aprovação no Rotten Tomatoes, tanto da crítica quanto da audiência. Então, se o filme é bom, tem hype, o que explica uma bilheteria tão baixa assim? Agora a gente vai entrar nas teorias e discussões sobre o flop de Furiosa. Eu vou trazer pra vocês muita coisa que eu li na internet e aí você deixa nos comentários qual argumento você concorda ou não. A gente precisa considerar que Furiosa é um prequel e, historicamente, o público gosta mais de acompanhar continuações, não necessariamente de voltar ao passado pra conhecer uma história de um personagem que a gente já sabe quem é hoje. É por isso, inclusive, que os estúdios dão um orçamento menor para prequel, como aconteceu com Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, e graças a isso, o filme conseguiu se pagar. Agora, com o Mad Max, eles fizeram o contrário. Furiosa é o filme mais caro da franquia. Outra coisa que talvez possa explicar a falta de interesse do público é que em Mad Max Estrada da Fúria de 2015, a Furiosa é interpretada pela Charlize Theron. E aqui, como é uma versão mais jovem, puxaram a Anya Taylor-Joy para fazer esse papel. A Anya é maravilhosa, eu adoro ela. Eu tenho um vídeo aqui no Fefoverso só sobre a história da diva. Vai lá assistir se você ainda não viu. Mas tá rolando esse questionamento agora. Será que o filme seria bem sucedido se tivessem trazido a Charlize Theron de volta? Não sei. Eu acho, posso estar falando besteira aqui, porque esse é o primeiro blockbuster protagonizado pela Anya Taylor-Joy. Mas eu acho que a Anya Taylor-Joy sustenta o protagonismo de um filme, ainda mais dividindo ele com Chris Hemsworth. Então eu não sei se trazer a Charlize Theron seria a salvação do filme. O George Miller disse que até considerou fazer isso, até considerou rejuvenescer o rosto dela de forma digital para ela conseguir interpretar uma adolescente, mas ele disse que não faria sentido. Quando você joga tanto efeito assim no rosto de uma pessoa, a galera presta mais atenção nisso do que na história sendo contada, e ele queria focar na narrativa. A gente também precisa levar em conta que teve um intervalo muito grande entre o último Mad Max e Furiosa, quase 10 anos, e talvez isso tenha esfriado o interesse do público. Também não sei se esse argumento se sustenta, porque muitas franquias demoram anos e anos para lançar filme, Star Wars, Avatar, Top Gun, e elas ainda têm sucesso, então não sei. Outro ponto levantado pela internet é que esse é um filme da franquia Mad Max sem o Max, sem o cara que a galera gosta de acompanhar. Eu vi até uns comentários dizendo, ué, vai fazer um filme do 007 sem o James Bond e esperar ter o mesmo resultado? Óbvio que nessa salada também teve gente dizendo que a culpa do flop era ter uma protagonista feminina, era trazer isso do girl power, que isso não combinava com um filme de ação, porque apesar do filme ter flopado, 80% do público ainda era masculino, então o estúdio precisava trazer mais marketing para esse público masculino. Enfim, trazem esse tipo de discussão em todo filme que é protagonizado por uma mulher. Então, não sei, deixa sua opinião aí nos comentários. Agora, qual que é a culpa dos streamings no flop de Furiosa? Aqui no Brasil, o processo é um pouco mais lento, mas lá nos Estados Unidos tá rolando um movimento muito interessante. O filme é lançado no cinema hoje, daqui 2 semanas ele tá em algum streaming. Esse intervalo entre lançamento no cinema e lançamento digital tá cada vez menor. Os filmes estão sendo lançados em digital muito rápido. E eu vi muito comentário na gringa dizendo que eles pararam de ir no cinema porque eles sabem que daqui 2, 3 semanas eles vão assistir o filme em casa. E aí pra que eu vou gastar no cinema se eu já pago mensalidade dessa assinatura, daquela, da outra, e eu posso ver no conforto da minha casa? Então esse tempo entre o filme estar no cinema e o filme estar na TV está cada vez menor, e isso pode justificar a ausência da galera no cinema. Outra coisa envolvendo streaming, eu vi uma crítica, não consegui achar depois, se eu achar eu vou colocar aqui na edição. Eu vi um texto dizendo que o streaming tirou a magia do cinema ser cinema, com estrelas de cinema, histórias que você só vê no cinema, franquias que você só acompanha no cinema. Toda a magia em volta disso, eu tenho que sair de casa pra ver o Ryan Gosling no cinema, porque ele é um astro de cinema, eu só vejo ele lá no cinema. Eu acho que essa crítica faz sentido com coisas, por exemplo, Star Wars. Todo ano a gente tem 200 séries novas sobre Star Wars, e eu acho que isso tira um pouco o ineditismo de estar no cinema,
Tira um pouco aquela sensação que a gente tinha de, meu Deus, eu preciso ir no cinema acompanhar a franquia Star Wars. Não, agora você acompanha na TV, nas 1000 séries, de qualquer jeito. E é engraçado porque nesses últimos dias eu tava vendo os stories do Instagram e a galera tava compartilhando aquele modelinho, o que você prefere, isso ou aquilo? E uma das coisas era cinema e streaming. E eu vi muita gente colocando streaming. E pra mim, assim, quem que prefere streaming do que cinema, né? O cinema é uma experiência, você sai de casa, você come pipoca, o som, a tela, tudo. Mas eu vi muita gente preferindo streaming. Pelo andar da carruagem, vai demorar até a gente ter mais um Mad Max agora. Lembra que eu disse que quando saiu o filme de 2015, eles já tinham escrito mais dois, Furiosa e The Wasteland? Pois é, agora em Cannes, o George Miller foi perguntado sobre a produção de The Wasteland, o terceiro filme entre esses três, e ele disse que, para esse filme sair do papel, iria depender da recepção de Furiosa. Segundo fontes do The Hollywood Reporter, por conta dessa bilheteria baixa, é improvável que uma continuação da saga venha aí, pelo menos por enquanto. Ou seja, a franquia Mad Max está em pausa, está congelada por um tempo, graças a essa bilheteria que ninguém esperava. É muito doido pensar que um ano atrás a gente estava falando sobre o renascimento do cinema com o fenômeno Barbenheimer, que foi o que foi. E agora, em 2024, já tem gente falando que aquele momento foi muito específico, foi muito particular, que não vai voltar a acontecer e que sim, o cinema está morrendo pós-pandemia. Isso criou toda uma discussão no Twitter, inclusive, porque a galera tava compartilhando o motivo delas acharem que não vale a pena ir no cinema. Primeiro porque o ingresso é caro. A média é R$20, aqui em Limeira passa de 30 o ingresso inteiro, a não ser que você seja estudante. E aí você vai no cinema, tem que pagar o estacionamento do shopping. E você vai querer comprar um docinho, vai querer comprar uma pipoca, um refri, um lanchinho. Não é um programa barato para se fazer. Ainda mais se você for um pai de família. Você tem 5 pessoas, 5 crianças para levar no cinema. Você tem que pagar 20, 30 reais para cada um, lanche para todo mundo, pipoca para todo mundo. É uma coisa, gente, vamos pensar no salário mínimo do Brasil. É uma coisa que você pode fazer, você se dá ao luxo de fazer. Quantas vezes por mês? Quantas vezes por semestre? Quantas vezes por ano? E no cinema se tornou uma coisa fora da curva, quase que de elite. E aí você considera o streaming, que você paga 15, 20, 30 reais por mês, tem muitas produções ali, pode dividir com outros parentes e se assiste da sua casa, sem gastar. Por mais que agora o negócio tá mudando, né? A galera tá encarecendo a assinatura, parece que não pode mais compartilhar a senha, mas, enfim, vamos pensar no cenário pós-pandemia, até como era ano passado, agora no comecinho do ano. Compensa muito mais você assinar um streaming e ver no conforto da sua casa. Até porque não ir ao cinema não vai te fazer perder nada. Daqui 2, 3 semanas o filme já tá no streaming. Se você gosta muito de um ator, de um movie star de Hollywood, pode ter certeza que ele vai ter uma série em tal streaming. Se você gosta muito de Star Wars, tem série. Se você gosta muito de Marvel, tem série. Tudo tá muito mais acessível em casa agora. O cinema não tem mais esse status inalcançável que tinha antes. E só pra ressaltar aqui, de acordo com um especialista em cinema, o que a gente tá vivendo agora é uma consequência da greve de roteiristas de 2023. Porque o verão era pra ser recheado de grandes produções, era pra gente ter muito filme agora bombando no cinema, mas muitas produções foram pausadas no último ano e jogadas pro próximo, 2025. Então talvez era pra ter mais gente indo no cinema agora, mas por falta de opção, a galera não tá indo. A esperança do cinema nos próximos meses é a estreia de Deadpool e Wolverine e Divertidamente 2. Talvez esses filmes e também o novo Meu Malvado Favorito tragam mais pessoas pro cinema e movimente um pouco mais esse mercado. Mas deixa a sua opinião aí nos comentários, você acha que o cinema tá morrendo? Você vai no cinema? Quando foi a última vez que você foi no cinema? Eu fui ver Challengers no cinema. Sempre que eu vou no cinema eu trago a review aqui pra vocês. Eu fui ver Challengers no cinema, eu fui ver Duna 2 no cinema, eu fui ver Meninas Malvadas no cinema, mas assim, eu fui no cinema esse ano umas 5 vezes, eu acho, e a gente já tá em junho. Complicado. Deixa aí nos comentários o que você acha disso. Você acha que o cinema está morrendo? Você prefere o streaming? Você acha que, calma, Furiosa flopou, mas não é o fim de Hollywood, não é o fim do cinema, a gente vai sobreviver, a gente vai ter maiores bilheterias daqui em diante. E por que você acha que Furiosa flopou? O que causou essa perda de interesse do público em uma produção que tinha tudo para ser uma das maiores do ano? E vai ficar marcada como uma produção que não deu certo. Por isso eu acho também
que um novo Mad Max vai demorar pra sair, porque essa cicatriz de Furiosa vai ficar marcada por um tempo. Se você procura por Furiosa nas notícias, nas críticas, tá todo mundo falando, ai, a decepção de Furiosa, ai, por que que flopou, por que que fracassou, por que que ainda não se pagou, e agora, qual que vai ser o futuro? A franquia, querendo ou não, recebeu essa mancha agora de incerteza, e jogar um próximo filme agora, talvez não ajude. Então, não sei, porque esse filme vai ser lançado e a galera vai falar, ai, será que vai flopar igual Furiosa? Será que vai conseguir superar a Furiosa? Será que a franquia vai voltar a ser o que era antes? Todo tipo de crítica vai rolar antes do novo filme sequer sair. Então talvez o estúdio realmente segure por mais alguns bons anos. Deixa sua opinião aí nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, manda para um amigo, se inscreve aqui no Fefoverso, eu vou ficar muito feliz. Se você puder me seguir nas redes sociais também. E a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye, bye.